montar uma divisão de um treino feminino corretamente? Com certeza você já se perguntou: quantas vezes na semana eu devo treinar? Quais são as divisões musculares que eu posso estar fazendo? Treinar todo dia faz mal? Ou será que se eu repetir todo dia o mesmo músculo, eu vou atrapalhar o crescimento? Como equilibrar o treino de força, hipertrofia, descanso e ainda conseguir encaixar o cardio no seu dia a dia? Eu vou te explicar sobre tudo isso e ainda vou te ajudar a montar uma divisão de treino para 2 dias, 3, 4, 5 e 6 dias por semana. Tudo pensado e elaborado estrategicamente para você otimizar e você ter resultado no treino de musculação. Começando então com a dúvida número 1. Treinar todos os dias faz mal? E eu posso repetir o músculo todos os dias? Vai atrapalhar o meu desenvolvimento? Assim, gente, treinar todos os dias pode ser sim muito bom, inclusive para você que quer resultado, porém você precisa saber fazer uma divisão de treinamento. Por quê? Porque o músculo ele precisa de um repouso entre 42 a 72 horas. Então, o que significa isso? Que você precisa saber o que você vai treinar na segunda, o que você vai treinar na terça, o que você vai treinar na quarta, para você dividir, fazer uma divisão muscular onde cada dia não atrapalha o outro. Então, você precisa saber fazer essa divisão visando que aquele músculo que você trabalhou ontem possa ter um tempo de recuperação. Então, repetir todo dia o mesmo músculo, sem dar esse tempo de descanso, você pode estar causando fadiga muscular, pode estar ocasionando lesões e ainda você atrapalha o resultado, atrapalha o desenvolvimento desse músculo. Então, por isso que você não deve repetir todo dia o mesmo músculo. Você tem que saber fazer a divisão ideal para você. Então, com base em teoria científica, nos estudos, é comprovado que entre 48 horas a 72 horas é o tempo ideal de repouso para determinada musculatura conseguir fazer a recuperação e conseguir desenvolver. E agora, quantas vezes na semana eu devo treinar? Isso vai depender muito da sua rotina, do seu dia a dia, do seu objetivo, mas aqui vai uma dica prática. Se você vai treinar de 2 a 3 vezes na semana, eu recomendo você fazer uma divisão onde você consiga trabalhar todo o corpo nesses 2 ou 3 dias. Ou fazer uma divisão no qual você possa estar dando ênfase em determinado músculo que você gostaria de melhorar. Agora, se você vai treinar entre 4 a 6 vezes, que é o ideal e eu recomendo, você consegue fazer uma divisão melhor e mais específica para cada musculatura. Então, aqui a gente também consegue trabalhar uma variação de técnica de estímulos diferentes. Então, quanto mais dias você consegue treinar, melhor será a sua divisão de treinamento. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como fazer essa divisão para cada dia, dependendo de quantas vezes na semana você vai treinar, para de uma vez por todas você ter o resultado tão esperado na musculação. Mas antes disso, você deixa o teu like aqui, ativa o sininho, se inscreva no canal para receber mais dicas de conteúdos chave como essa, tá? Então, vamos lá. Como equilibrar força, hipertrofia, carga e descanso no seu treinamento? Um bom treino, ele precisa respeitar os 3 pilares. E o pilar número 1 é sobrecarga progressiva, aumentando a carga, repetições ou complexidades. E o pilar número 2 é volume e intensidade, ajustando conforme o seu nível de treinamento. E o pilar número 3 é descanso adequado.
tanto entre os treinos quanto entre as séries, tá? É bem importante. Então a hipertrofia ela acontece num equilíbrio entre estímulos e recuperação. Então, se treinar sem parar, o corpo vai entrar num estado de estresse e ele não vai evoluir. Eu sugiro a você ter pelo menos um dia de descanso total para a gente conseguir recuperar toda a musculatura. E aí geralmente eu faço esse descanso no domingo, mas você vai organizar da maneira que você acha melhor para você na sua folga. Mas é necessário ter descanso, um repouso, pelo menos de um dia, né? Para quem treina a semana inteira, para a gente trabalhar essa recuperação. E o cardio entra onde nessa história toda? O cardio ele vai, ou você faz após o treinamento de força, ou você vai fazer em horários separados. Não vem com essa história de querer fazer o cardio antes de iniciar a musculação. A não ser se você vai fazer o cardio, por exemplo, de manhã, fez lá 1 horinha de cardio, depois à tarde você faz treinamento de força. Perfeito, ótimo. Ou você treina de manhã, à tarde faz o cardio, também é legal. Ou então, se você não tem a opção de fazer 2 treinos em um dia, você vai fazer o treinamento de força e depois do treino vai fazer o teu cardio. Afinal, se você quer resultado, precisa trabalhar os dois. Se você quer ganhar massa muscular e reduzir gordura ao mesmo tempo, é necessário o equilíbrio dos dois. E os dois precisam estar alinhados se você quer ter resultado. E estudos comprovam que fazer o cardio antes do treinamento de força vai atrapalhar o seu desempenho no treino de força. Por quê? Porque você vai ficar sem força para treinar. Então, faça o cardio depois ou em horários separados. Não sou eu que estou dizendo, são estudos. Então, vamos para a parte que te interessa. Como dividir o treino para 2 dias, 3, 4, 5 e 6. Começando, então, com uma divisão para 2 dias, para você que treina 2 vezes na semana. Como você deve dividir? Você precisa trabalhar nesses 2 dias, tanto o inferior, superior como o abdômen. Por quê? Temos pouco dia para trabalhar. E se você, por exemplo, ir um dia e fizer só um treino de glúteo, no segundo dia você vai fazer só um treino de costas, tá, e cadê o restante dos músculos? Você tem que trabalhar tudo para não haver compensação, para crescer de forma harmônica. Então, temos que fazer a seguinte divisão, a mais sugerida. Primeiro dia, você pode trabalhar glúteo e posterior, costas, bíceps e abdômen. O segundo dia, você pode trabalhar quadríceps, peito, tríceps, ombro e abdômen. Não esquecendo da panturrilha nos 2 dias também. Então, aqui a gente consegue trabalhar nesses 2 dias todos os membros do seu corpo, dividido de uma forma legal, porque tudo tem estratégia, tá, gente? Se você está trabalhando glúteo, não significa que não está ativando a posterior. Então, a gente junta os dois. Se você está trabalhando costas, não significa que você não vai ativar o teu bíceps para fazer a execução dos movimentos, né, de costas. Então, a gente combina eles. E mais uma dica. Se vai treinar 2 vezes na semana, o ideal é você dar um intervalo entre eles. Por exemplo, treinei terça e depois eu vou treinar quinta. Treinei segunda, depois eu vou treinar quinta, ou vou treinar quarta. Não faça 2 dias em seguida para você ter um tempo de recuperação ideal para você ter o teu resultado. E para você que treina 3 vezes na semana, como a gente vai fazer essa divisão? Vamos colocar glúteo posterior, panturrilha e abdômen num dia. O segundo dia, você vai trabalhar toda a parte superior. Terceiro dia, quadríceps, panturrilha e abdômen novamente. Segunda opção que você pode estar fazendo, caso você dá intervalo entre os treinos, por exemplo, eu vou fazer o treino segunda, quarta e sexta. A gente pode fazer a seguinte divisão: glúteo, costas e bíceps e abdômen. Segundo dia, quadríceps, panturrilha,
ombro e abdômen. Terceiro dia, posterior de coxa, panturrilha, peito, tríceps e abdômen. Então aqui a gente consegue ter duas opções para você fazer esse treinamento de uma forma que a gente divide e trabalha toda a musculatura de forma bacana. E para quem treina 4 vezes na semana, faremos o seguinte. Primeiro dia, posterior e glúteo, panturrilha e abdômen. Segundo dia, costas e bíceps. O terceiro dia, a gente vai fazer quadríceps, panturrilha e abdômen. E agora, o quarto dia, a gente vai fazer peito, tríceps e ombro. Dessa forma, a gente consegue trabalhar todos os membros, tanto inferior quanto superior, quanto o abdômen, nesses 4 dias. E você também consegue colocar os abdominais no dia de superiores, por exemplo, na terça e na quinta, ao invés de ser inferior com o abdômen, pode ser superior com o abdômen. Isso vai depender da estratégia do seu treinamento. E para quem treina 5 vezes na semana, eu faria a seguinte divisão. Glúteo e abdômen, primeiro dia. Segundo dia, costas e bíceps. Terceiro dia, quadríceps e abdômen. Não esquecendo da panturrilha, sempre no treino de inferior, tá? Quarto dia, a gente trabalha peito, ombro e tríceps. E no quinto, posterior de coxa, panturrilha e abdômen. E para quem treina 6 vezes na semana, essa pessoa é focada, dedicada e vai ter muito resultado. Eu faria a seguinte maneira. Segunda, glúteo e panturrilha. Terça, costas, bíceps e abdômen. Quarta, quadríceps e panturrilha. Quinta, peito e tríceps e abdômen. E sexta, posterior de coxa mais panturrilha. E no sábado, a gente pode estar fazendo só ombro isolado com abdômen. Isso seria uma divisão bem bacana, que a gente consegue trabalhar de forma bem isolada cada musculatura. Então você consegue perceber como montar um treino tem uma forma, tem uma lógica, é estratégico. Não é simplesmente você chegar na academia e fazer qualquer coisa de qualquer jeito, achando que está arrasando, porque você não vai ter resultado. Você apenas está patinando e está perdendo tempo. Vamos ser realistas, tá? Uma divisão de treino bem elaborada, ela tem estratégica. Cada exercício tem uma lógica. A ordem dos exercícios também. Então é por isso que você deve ter um profissional te auxiliando, montando o seu treino, te ajudando. Tanto um personal para consultoria online, quanto presencial, melhor ainda, é de extrema importância. E outra, você precisa ter uma periodização de treinamento. O que é isso? É um planejamento onde você vai passar por várias técnicas de treino, com variações de treinamento, de exercícios, de técnicas, de repetições. Por quê? Se você ficar só ali no 3 de 10 repetições, 4 de 10, meu amigo, minha amiga, você não vai ter resultado, porque para ter resultado vai muito mais além do que isso. Então, é exatamente isso que eu faço nas minhas consultorias de treinamento. Uma divisão legal para você, conforme o seu objetivo, a sua individualidade, e é por isso que a gente estuda para isso, para conseguir encurtar o seu caminho, você saber o que está fazendo e você ter resultado sem estar patinando. Na minha consultoria de treinamento, eu analiso a sua individualidade, se você possui lesão, qual o seu objetivo, como é sua rotina, o seu dia a dia, aonde você vai treinar, é na academia, é no condomínio, é em casa. Então, essa é a estratégia de uma consultoria de treinamento. Possibilitar que você consiga estar realizando da melhor maneira possível o seu treinamento com estratégia. É isso que te proporciona o resultado. Então, falei, agora tem que colocar em prática. E se você quer dar uma olhada nos meus combos de treinamento, acesse o meu site e dá uma olhadinha. Tem periodização para 2, para 6, para 1 ano. E vem a dieta bônus para quem fecha o anual.
Então assim, ó, para de patinar e vamos lá elaborar uma estratégia para você ter o resultado que você merece. Ó, antes de sair, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse conteúdo para o seu amigo, para ele saber o que está fazendo na academia. Gente, valeu!